Então agora a gente vai ver algumas imagens que talvez facilite para vocês. Vejam a imagem do epitélio pavimentoso simples. Olha só como no esquema de cima a gente consegue ver que a célula ela é achatada, ela não tem altura. Olha do lado a figura histológica corada em HE, olha o núcleo como fica repousando sobre a lâmina basal. Ah, professora, mas se fosse uma camada, se fosse um epitélio estratificado, a mesma coisa, o núcleo estaria achatado em proporção à lâmina basal. Sempre use a lâmina basal como padrão, como referência. Dá para ver, veja aqui na figura B, que está dito como figura B, veja se dá para ver citoplasma. Praticamente a gente só vê o núcleo, tá? Na figura embaixo, é um esquema de um vaso sanguíneo. Por que eu coloquei vaso sanguíneo? Porque o revestimento epitelial de qualquer vaso sanguíneo é sempre um epitélio pavimentoso simples. O que significa isso? Tem uma camada de células e essa única camada é achatada. Olha só no esquema de baixo como a gente consegue ver que esse epitélio do vaso sanguíneo tem uma camada de células achatadas, tá? Aqui na figura que aparece agora, em HE, a gente consegue ver também isso, mas eu vou explicar melhor na aula prática. O epitélio cúbico simples. Olha o padrão da célula. A célula tem um formatinho de um cubo na figura A. Na figura B, que é um corte histológico, a gente consegue ver que o núcleo é redondinho. E olha a proporção de citoplasma, como tem uma proporção de citoplasma homogênea na região apical, lateral e basal da célula em volta do núcleo. Isso é que vai caracterizar para vocês um epitélio cúbico simples ou simples cúbico. A ordem não tem problema, vocês podem escrever epitélio simples cúbico ou cúbico simples, isso não interfere na classificação. Na figura ao lado, à direita, superior, a gente consegue ver vários, que está mostrando aqui na setinha, olha, na cabeça de seta, desculpa, na cabeça de seta, a gente consegue ver os núcleos redondinhos e a quantidade de citoplasma homogênea em volta do núcleo. Então, aqui nós temos epitélios cúbicos simples. A mesma coisa no esquema de desenho abaixo dessa figura e do lado esquerdo, na figura grande e maior aumento, onde a gente consegue ver os núcleos redondos e a proporção de citoplasma em volta do núcleo também é homogênea. O epitélio colunar simples. O epitélio colunar simples, observem o formato da célula. Como eu falei, ela é alta, ela é como se fosse um cilindro, tá? E vejam a proporção do núcleo. Olhem na figura abaixo, em HE, corado em HE, olha o formato do núcleo como ele é alto. E olha a proporção do citoplasma apical como é maior do que o lateral e que o basal. Isso que ajuda o diagnóstico de vocês. Então, epitélio colunar simples. Vejam que nessa figura, vocês veem na seta menorzinha que tem uma linha rosa mais delimitada nesse epitélio. Essa linha rosa mais delimitada são o conjunto de microvílulos que é chamado borda em escova. Então, aqui a classificação correta desse epitélio seria epitélio colunar simples com borda em escova. Existe um outro tipo de epitélio que, se vocês olharem a figura, vocês vão jurar para mim, professora, esse epitélio é estratificado. Eu consigo ver os núcleos em várias alturas. Esse epitélio não é simples. Realmente, quando a gente olha na figura, a gente parece que é um epitélio estratificado. Só que quem descobriu isso foi também com o advento da microscopia eletrônica de transmissão, que é aquele que você vê o corte. O que verificou-se? Que todas as células estão encostadas à lâmina basal desse epitélio. Todas as células encostam à lâmina basal, mas nem todas as células chegam à superfície apical livre, chegam à superfície livre. Ou seja, tem umas células pequenininhas, tem umas células grandes, tem umas células pequenininhas, umas células grandes. As células grandes ficam, os núcleos ficam em cima das células pequenininhas. E isso dá uma falsa impressão que existem várias camadas de células. Quando acontecer isso, como é que vocês vão conseguir saber se ele é estratificado ou se ele é simples? Porque parece estratificado. Tem uma dica.
Vejam que o que tem na superfície apical desse epitélio, na superfície livre? Tem essa franja, conseguem ver na figura maior, de maior aumento, que tem uma franja? Como eu falei, parece aquela franja de cobertor. Isso são cílios. Gente, uma dica importantíssima. Só vai ter especialização de superfície livre, isso não tem nos livros falando, isso é uma dica de experiência que eu estou passando para vocês. Só vai ter especialização de superfície livre em epitélio simples. Tá? Não existe especialização de superfície livre em epitélios estratificados. Então, se vocês estão vendo cílios e parece um epitélio estratificado, é porque ele é um epitélio pseudoestratificado. O que significa isso? Ele é um falso estratificado. Pseudo é um falso estratificado, é assim que ele é chamado, pseudoestratificado. Cilíndrico, por quê? Olha as células superficiais, são cilíndricas, olha a quantidade de citoplasma apical, olha o tamanho do núcleo, tá? E ciliado, porque tem cílios. Então, ele é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Então, se tiver borda em escova, se tiver estereocílios ou se tiver cílios, nunca, jamais vai ser epitélio estratificado. Se parecer estratificado, vai ser um epitélio pseudoestratificado, tá? Cilíndrico, que o formato que predomina são as células cilíndricas, e ciliado, porque tem cílios. Então, dicas: todo epitélio pseudoestratificado é sempre um epitélio simples. Guardem essa informação. Epitélios estratificados. O epitélio estratificado, ele vai ser... A maior parte dos epitélios estratificados é do tipo pavimentoso, tá? Maior parte vai ser epitélio estratificado pavimentoso. Existem poucas exceções, que são ductos de glândulas, que vai ter epitélio estratificado cúbico ou colunar. São exceções. A maior parte dos... Isso facilita muito a vida da gente, né? Então, o epitélio estratificado, em geral, vai ser pavimentoso, que pode ser queratinizado ou não queratinizado. Aí, na figura seguinte, nessa figura que agora a gente vê, na figura histológica que nós estamos vendo, a gente observa que tem essa camada espessa de queratina, que é essa camada rosa que está com bem rosa acima do epitélio, parece que foi pintado acima dela. Daí isso é chamado camada de queratina. Daí vocês podiam imaginar: professora, mas isso não é uma especialização de membrana? Isso não é um epitélio pseudoestratificado? Não, porque a camada de queratina, o que é camada de queratina? É camada de células mortas. Então, é uma célula que morreu. O que ela perdeu? As células mortas perderam citoplasma e núcleo. O que ficou dentro da célula? Apenas filamentos de queratina, que são filamentos intermediários, tá? Então, quando vocês virem nos epitélios estratificados uma camada de células bem acidofílica, mas espessa, ou que está se destacando do epitélio, isso é camada de queratina. Então, lembrando que essa camada de queratina é camada de células mortas. Então, o epitélio estratificado pavimentoso, ele pode ser epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, que não há necessidade de falar, ou epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que é necessário colocar daí a classificação completa. Tá? Se vocês escreverem epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, não vai ser descontado porque não está incorreto, mas não é necessário. Agora, quando é queratinizado, é necessário escrever epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. O que é a queratina? Reforçando, é a camada de células mortas, que ficou apenas a membrana plasmática e filamentos de queratina dentro dela. Então, a célula é como? Achatada. Nessa outra imagem, a gente consegue observar a diferença entre o epitélio estratificado pavimentoso, no caso não queratinizado, e à direita, o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Tanto faz se a camada de queratina é espessa, como essa imagem, ou é fininha, como outras lâminas que vocês vão ver, mas ele é queratinizado, não interessa a espessura da queratina, tá? Como eu falei para vocês, poucas exceções vão ser epitélio cúbico ou colunar estratificado. O caso vai ser de glândulas, de ductos de glândulas
sistema exócrino, tá? Glândulas exócrinas. A gente vai deixar para falar isso mais na aula de glândulas, tá? E existe um outro tipo de epitélio de transição, existe um outro tipo de epitélio estratificado que é chamado epitélio de transição. Esse epitélio de transição, ele é específico das vias urinárias. Então, o epitélio de transição é um epitélio estratificado e ele é exclusivo das vias urinárias. Como é que vocês vão saber que é um epitélio de transição? Ele é um epitélio estratificado? É. Mas ele não é estratificado nem cúbico, nem pavimentoso, nem colunar. Ele é de transição. Porque na histologia, como é que vocês vão saber que é um epitélio de transição? Existe também uma dica que eu vou dar para vocês que também não tem no livro, tá? Essa dica é a seguinte: o epitélio vai ter várias camadas de células, como a figura de cima, tanto à direita e à esquerda, vocês podem observar. Vejam os núcleos, como tem várias alturas de núcleos, mas olha as células superficiais, como elas são maiores que as células da camada basal. Tá? O que é a camada basal? A camada basal é que está mais próximo ao conjuntivo. A camada superficial é que está a camada mais livre, a camada que está mais próxima à cavidade, ao meio externo. Então, observem as células superficiais, como elas são maiores que as células da camada basal. Isso, gente, é característica de epitélio de transição. Vocês tomando cuidado e observando que as células superficiais são bem maiores que as células da camada basal, e vendo que é um epitélio estratificado, vocês não têm erro, é um epitélio de transição, tá? Então, aqui na última imagem da aula, vocês têm os tipos de epitélio para comparar o epitélio simples com epitélios estratificados. Então, o epitélio simples, nós temos o pavimentoso, o cúbico, o cilíndrico. Observem sempre a proporção do núcleo com a quantidade de citoplasma e a posição do núcleo. Isso vai ajudar muito o diagnóstico de vocês na hora de vocês verem as lâminas. E outra coisa importante, observem que o epitélio pseudoestratificado, ele também é um epitélio simples. O que vai ajudar muito o diagnóstico de vocês no epitélio pseudoestratificado é a presença de cílios. Abaixo nós temos os epitélios estratificados, que podem ser estratificados não queratinizado e queratinizado. Lembrando que o queratinizado é necessário falar que é queratinizado e o não queratinizado não precisa escrever que é não queratinizado. Lembrando que a maior parte dos epitélios estratificados são pavimentosos. Existem poucas exceções de epitélio estratificado cúbico e colunar, que nós vamos ver na aula de glândula. E o epitélio de transição é sempre um epitélio estratificado, tá bom? Obrigada.